Olá, bom dia a você, telespectador da Band TV. Estamos começando agora mais um Band Entrevista, nesta quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019. Quase que não sai o 7, viu? Porque aqui as catracas rodando aqui, eu ia dizer que era 8. É porque está correndo muito tempo. Eu ia dizer que era 8. Hoje, mais uma vez, Gustavo Negreiros não pôde estar aqui, teve que fazer uma viagem rápida a trabalho. E em seu lugar está aqui o jornalista Manuel Adalberto, que nós chamamos ele de Manelzinho. Bom dia, Manel, tudo bem? Bom dia, Gênero, tudo bem? Bom dia a você, telespectador da Band. Como vocês podem ver, Gustavo não está mais aqui, não está aqui hoje. Você já quer tirar você mal chegou para substituir, já quer tirar ele, Mas crescem as especulações aqui na cidade de Natal a respeito da confusão envolvendo Gênero e Gustavo. Tenho quase certeza o rompimento, que tem um rompimento aí, tem um rompimento jamais provável, mas vamos lá, né? Vamos tocar, vamos ver o destaque de hoje. Prefeitura do Natal espera cortar 160 cargos na reforma administrativa. Governo anuncia calendário de pagamento de fevereiro e nega a sobra de dinheiro do mês passado. Lula é condenado a 12 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia. Bolsonaro volta despachado ao hospital e diz que o estado de saúde é bom. E você confere nosso bate-papo sobre o autismo com a neuropsicóloga Kátia Nogueira. Fique com a gente, voltamos daqui a pouco. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, espera receber o estudo da reestruturação da arquitetura organizacional do município do Natal, que está sendo produzido pela Fundação Dom Cabral, em até 20 dias. A expectativa é de que se reduza pela metade o atual número de secretarias municipais, que hoje é de 25 pastas. A previsão do prefeito é de que, ao término do levantamento feito sobre a estrutura organizacional das secretarias municipais, o texto da reforma administrativa seja enviado para apreciação da Câmara Municipal. Com a redução das secretarias, a Prefeitura também prevê a diminuição de cargos. O município espera cortar 160 dos atuais 800 servidores comissionados. Essa reforma é muito esperada, né? O prefeito parece que contratou desde o ano passado, nos primeiros dias da sua administração, e ainda não recebeu, está para receber aí no próximo mês. E a expectativa de corte de 160 cargos comissionados. Na realidade, a preocupação parece que a intenção é haver um enxugamento da máquina para que não faltem recursos. Porque, pelo andar da carruagem, já a Prefeitura vai ter dificuldade. Ele tem feito uma contenção muito grande de despesa, mas ainda assim o investimento no ano passado foi baixíssimo. Não lembro agora, 1,5 milhão, 1 milhão e pouco? Foi menos de 2 milhões aqui, em obras, né? Nós noticiamos aqui, foi um investimento insignificante. E o prefeito tem um compromisso de fazer da cidade uma cidade que se moderniza, uma cidade viva, uma cidade que eu conversei pessoalmente com ele, a intenção dele é de transformar a situação do Natal hoje para caracterizá-la como uma cidade viva. E sem investimento é difícil. Sem investimento, porque o que nós temos visto ao longo do tempo é uma preocupação dos gestores sempre para fazer com que a receita dos municípios, do estado, etc., cubram pelo menos a folha salarial. E ao cobrir a folha salarial, e apenas isso, não sobra dinheiro para mais nada. Essa é uma preocupação investimentos constante. Importantes em áreas prioritárias, né? Como saúde. Acho que ele está tomando uma posição moderna, quer dizer, a prefeitura está fazendo o que outras gestões pelo Brasil afora, inclusive a nacional, o governo federal está se propondo a reduzir 21 mil cargos. Há uma preocupação muito grande em fazer com que a despesa seja contida, tudo que for excesso seja cortado. E acho que é uma iniciativa que nós temos mais é que aguardar e aplaudir, né? Exatamente. Agora, esse projeto vai para a Câmara Municipal. E, chegando da Câmara Municipal, será que os vereadores vão fazer com ele o mesmo que fizeram com o projeto do transporte público de Natal, aquela verdadeira movimentação, né? Se for naquela linha, termina a gestão dele e não passa. E não passa, né? Espero que tenha uma agilidade na análise e encaminhamento e aprovação dessa proposta, desse projeto. Porque não tem muito o que analisar, né? Isso é papel do gestor, né? Porque ele é que sabe quanto é que tem de receita, quanto tem de despesa, perspectiva de ampliação das despesas e por aí vai. E a estrutura administrativa necessita de reforma, né? Vamos lá.
O governo do Rio Grande do Norte negou que tem em caixa 400 milhões de reais, valor estimado por deputados do Partido Solidariedade. Com o objetivo de esclarecer a situação econômica do Estado, a Secretaria de Planejamento e Finanças apresentou nesta terça-feira o detalhamento das receitas e despesas pagas em janeiro. O titular da CEPLAN, Aldemir Freire, disse que a arrecadação neste primeiro mês de janeiro foi de quase 945 milhões e o total de despesas pagas de 875 milhões. Esses valores... Eu recebi, a respeito dessa publicação do Estado, está havendo uma contradição muito grande, porque no portal da transparência, Exatamente. e Gustavo botou lá, Gustavo viu o valor que tem de receita no portal da transparência, e nesse documento que saiu agora, é completamente diverso. O deputado Kelps deve ter mandado para mais pessoas, mandou para mim também aqui, dizendo o seguinte, uma mensagem que ele fez direto à governadora, eu não sei se isso foi pelo WhatsApp, Acho que foi nas redes sociais. Pelas redes sociais, não dá para ver aqui, mas ele diz, governadora Fátima Bezerra, me tire uma dúvida, por gentileza. Esse é um documento oficial do governo, com relação a esse que foi apresentado aí. A senhora vai colocar a sua assinatura nesse relatório financeiro de janeiro? Por quê? Porque como há uma contradição entre o que foi publicado no portal da transparência, que em tese deve ser a fonte confiável. Exatamente. Porque no portal da transparência, em condições normais de correção e de juízo, lá devem estar todas as informações como elas efetivamente ocorreram. Então, é de se supor, é de se imaginar que o portal da transparência, né, esteja correto. Então, há aí uma contradição entre o que consta no portal da transparência e entre o que foi dito. Agora, algumas pessoas do governo, inclusive eu vi numa rádio ontem aqui em Natal, um esclarecimento de que o valor que tem no portal da transparência seria de todas as fontes do governo. Mas Gustavo publicou isso. Da transferência, Gustavo publicou isso aí já. Ele fez um post mas todas publicando. as fontes, inclusive aquelas verbas carimbadas, que não podem ser usadas para o pagamento dos servidores, por exemplo, né? Mas a divergência é muito grande. Eu já vi dizendo que tinha 400 milhões, dizendo que tinha 288 milhões, dizendo isso é que uma não coisa, tinha nada. Isso é uma coisa muito simples. Se o governo quiser dar ao Norte Rio Grandense a informação correta, basta pegar o Estado e publicar amanhã. Exatamente. Coisa simples, mas tem que ter bom propósito para fazer isso. Se houver o propósito efetivo de esconder a receita, aí não vão publicar. Se não houver, que é o de se supor que o serviço público não tenha, porque ninguém imagina que em pleno século XXI queiram esconder uma informação sobre receita dentro de um universo que há parte de remunerações de 13º salário de 2017 atrasada aí, 10%, não sei quanto. Parte do salário de novembro, 20% da folha de novembro também atrasada, e mais 13º salário de dezembro, e mais a folha de dezembro de 2018, né? 2018 que não foram pagos. Então, vamos aguardar. Vamos lá, vamos ver se o governo esclarece daqui para o pagamento, né? Que a gente vai falar agora sobre o pagamento de fevereiro. É porque o governo do Estado divulgou ontem o calendário de pagamentos de fevereiro do funcionalismo público. Os salários que começam a ser depositados na próxima segunda-feira, dia 11. Na segunda, será paga uma parcela de 30% dos salários para quem ganha acima de R$6.000. No dia 15, recebem 100% dos salários os servidores da segurança pública e os servidores que ganham menos de R$6.000. No dia 28, o último dia do mês, serão pagos o complemento de quem ganha acima de R$6.000. Houve uma variação aí em relação ao mês anterior, né? Porque inicialmente foi pago, no mês anterior, foi pago na primeira parcela, essa do dia 11, quem ganha até abaixo de R$6.000, foi, né? 30% para todo mundo. Para todo mundo? Para todo mundo. E em seguida, acho que no dia 16, foi pago para todo mundo até R$3.000. É difícil a gente entender. A gente que está fora, eu não estou. É muito complicado esse calendário, né? Seria mais fácil pagar o valor todo no final do mês, né? Mas como os servidores já têm uma carência muito grande de salário, né? Salários atrasados, aí ficaria mais de 30 dias após o recebimento do mês anterior e ficaria difícil. Esse calendário é atendendo a um pleito dos próprios sindicatos, né? Através do Fórum dos Servidores. O governo planejava pagar exatamente como foi em janeiro, mas os representantes dos servidores... Aí fizeram a adequação. Fizeram essa adequação, o governo aceitou. Resta saber, março, abril, maio, né?
Esse período, o governo do estado tem uma arrecadação muito baixa. A arrecadação de janeiro sempre é mais alta por conta do 13º salário de dezembro, novembro e dezembro. De dinheiro muito maior, uma circulação maior de recursos, a fim de ano se compra muito mais. O governo arrecadou de ICMS em janeiro 500 e tantos milhões. Eu li em algum lugar. Tanta informação, tanto número que a gente não sabe mais, né? E com essa celeuma aí, com essa celeuma de receita, tem 400 milhões no caixa, não tem 68, 58, é uma complicação. Bom, o Rio Grande do Norte tem o 5º menor efetivo de policiais civis, de acordo com a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Atualmente, com apenas 1.398 agentes, o estado do Potiguar perde apenas para Ceará, Maranhão, Pará e Paraná. Há 10 anos não ocorre concurso público para a Polícia Civil. A proporção é de um policial para cada 2.485 habitantes. Pela lei, o efetivo policial civil do Rio Grande do Norte deveria ser de 5.150 policiais. Tem um dado aí que a surpresa é... Os estados que estão igual com o Rio Grande do Norte... Piores, né? Não, estão iguais em termos de número de policiais civis. Sim. Todos eles têm uma população muito maior. Exatamente. Você tem aí o Ceará, você tem o Pará, o Paraná, que é um estado rico. É uma surpresa, além de ser um estado rico, é um estado, vamos dizer assim, mais desenvolvido, né? Do ponto de vista de IDH. Há quem defenda, e isso gera um desconforto muito grande para o pessoal da Polícia Civil, mas há quem defenda uma unificação. Devia ser uma polícia só. Quando eu fui a Beirute, há uns 2 anos, e em Beirute é o contrário, não tem polícia, só tem exército. Então, onde você anda, o exército... Tudo militar. É o exército em todo canto. Onde você anda, está o exército na rua, tudo super seguro, sem conflito, apesar do que se noticia no Brasil, super seguro, tranquilíssimo, mas o exército está em todo canto, fazendo todo tipo de papel. Por exemplo, controle de entrada e saída de veículos. Quem faz não tem polícia, é o exército. E por outros lugares você vê o contrário. Por exemplo, você chega na Itália, aí você vê três tipos de trabalhos conjuntos, integrados na rua em defesa do cidadão. O exército, a polícia e uma outra uma outra polícia com outra denominação, chamada os carabinieri, que é uma elite, e eles estão sempre, então a polícia, o exército, e eles estão na rua o tempo inteiro, em todo canto. O exército, inclusive, nas áreas onde tem mais turistas, às vezes eles estão lá com carros militares, eu vi uma vez com tanque, uns 4 ou 5 policiais, aliás, soldados do exército, mais alto do que eu, bem meio metro, eu tenho 1,90 m, os caras que você olhar para cima assim, umas dragas, e o tempo inteiro na rua. Então, o objetivo, isso é só para dizer o seguinte, para nós cidadãos não importa se tem polícia civil, polícia militar, exército na rua, o que importa é que tenha segurança. Se for preciso botar todo mundo na rua, é o que deveria ser feito. No Brasil, infelizmente, há uma legislação que proíbe o exército de ir para a rua, exceto em caso de exceções autorizadas, parece, pela própria Presidência da República ou Ministério da Justiça. Isso, ou seja, o Exército fica dentro do quartel. Fica dentro do quartel, exatamente. Como diria Gustavo, correndo ali, fazendo educação física o dia inteiro, podendo estar servindo a população, né? Já que custa tanto para o Estado brasileiro. Mas, enfim. Vamos lá. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato, que apura se ele recebeu propina por meio da reforma de um sítio em Atibaia, em São Paulo. A sentença da juíza substituta Gabriela Hart, de primeira instância, é a segunda que condena Lula na Operação Lava Jato, lá no Paraná. Ainda cabe recurso. Outras 12 pessoas foram denunciadas no processo. Gustavo tinha falado sobre isso aqui. Gustavo tinha quase que premeditado o que iria acontecer. Ele achava que ia ser uma coisa nessa linha, hein? Essa sentença ele tinha premeditado. Ele tinha pensado isso. É tão difícil a gente comentar, porque vai haver muitas negativas sobre essa decisão, vai haver protesto, vai haver reclamação, mas o fato é que vai lentamente passando pelos trâmites todos, né? Exatamente. Como aconteceu na primeira. Ficou na primeira instância, foi para a segunda instância, foi recorreram e voltou, foi lá e voltou, e o fato é que onde passa, está havendo a decisão no mesmo sentido, né? Exatamente. Vamos aguardar aí para ver o que é que vai acontecer com o nosso ex-presidente. Essa reforma no sítio de Atibaia custou R$1 milhão. R$1 milhão a reforma no sítio. O Ministério Público atribui esse valor a um outro valor que seria destinado à propina. A primeira sentença da juíza Gabriela Hart, né, sobre Lula,
Se Gustavo estivesse aqui, ele ia dizer Gabriela Hart, aquela juíza bonitona. Cada vez que ele fala na juíza, os olhos brilham, né? Mas eu acho que já era esperado, né, pela defesa, até inclusive pela defesa do presidente Lula, natural a condenação, porque ele já foi condenado num outro processo muito semelhante, que foi o recebimento de propina para a compra de um apartamento. Né? E vamos aguardar aí, muito provavelmente vai haver Ele vai recorrer, claro, vai recorrer. E aí vai para a segunda instância, que é lá no TRF em Porto Alegre, Tribunal Regional Federal. Eu acho que Lula só sai fácil da prisão se ele fizer uma delação. Você acha que ele faz delação? Se ela está contra quem? Contra ele próprio? Se ele era o número 1, quer dizer, eu não estou falando número 1 desse esquema, não. Estou falando número 1 do Brasil, né? Não. Ele era o presidente, não há quem delatar acima dele. Pois é. Não há, né? Bom, a delação, tem gente que bate palma para a delação. A delação é uma variação do dedurismo de antigamente. A gente é de um tempo em que se falava em alcaguete ou em cabueta, que eram os caras que eram dedo duro, cabueta, chamava isso. Uma corruptela, né? Isso. A população se referia a essas pessoas que ficavam entregando para a polícia. E hoje elas são premiadas. Quem incorria em erros ou em crimes, etc. E hoje os próprios criminosos que estão fazendo delação estão sendo aí, tendo suas penas reduzidas desde que entreguem o que se chama na Itália, que chamava na Itália antigamente de capo di tutti capi. Quer dizer, o cabeça de tudo, né? Em mensagem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conseguiu caminhar ontem a atividade que havia sido suspensa desde o último domingo pelos médicos do hospital israelita Albert Einstein. Apesar de não ter compromisso em sua agenda oficial, o presidente trabalhou fazendo despachos. Trabalhou danado, demitiu até o ministro do Turismo. Mas ele vai ser readmitido. Não foi na madrugada? Vai ser admitido? Já saiu? Foi? Segundo o último boletim médico, os exames laboratoriais mostraram boa evolução. Bolsonaro entra hoje no 11º dia de internação, apresenta aumento da movimentação intestinal, que possibilitou a ingestão de líquidos em associação à nutrição parenteral. O organismo do presidente teve boa evolução após ingestão de água, mas não há previsão de alta, gente. Essas coisas é o seguinte. Eu estava escutando alguma rádio dessas aí de fora, pelo aplicativo aqui, que eu tenho um aplicativo que você escuta tudo, né? Sim. E aí eu não sei de onde era. E aí o cara estava dizendo, olha, porque o trânsito intestinal do presidente, eu me lembrei de Gustavo Negreiros, que essa semana aqui falou aqui. A gente aqui, tudo que o presidente quer fazer agora, eu digo, pelo amor de Deus, nós estamos de manhãzinha cedo nas casas das pessoas, nosso telespectador está ali vendo a gente e fica com uma conversa dessa. Mas é o que está em todo canto, é esse assunto. Infelizmente é um assunto agora, chato, mas é real, não tem o que fazer. Convenhamos, o presidente não está trabalhando, né, Gênero? Porque uma pessoa que fez uma cirurgia há poucos dias, uma cirurgia complicada, durou 7 horas, mais de 7 horas. A previsão era de 3. Quer dizer, ele não está trabalhando, né? Alguém vai lá, pede para ele assinar um negócio, tira uma foto, pronto, está trabalhando, mas não está. Você falou inclusive aí, com visitas restritas, ele não pode nem receber vários auxiliares. Só a família, né? Pois é. Você falou aí que o ministro do Turismo ia voltar, porque eu vi ontem que ele havia sido demitido. Não, ele estava de licença médica, né, do Ministério do Turismo, e ele é deputado eleito e não tomou posse no dia 1º de fevereiro, porque justamente estava com problema de saúde, não podia tomar posse no dia. Então ele foi demitido. Com essa finalidade? Para tomar posse como deputado, depois vai pedir licença da Câmara e vai ser readmitido como ministro. Porque o que vazou, o que saiu ontem em todos os lugares, é que ele havia sido demitido por conta de umas irregularidades que ele cometeu à frente, porque ele é o presidente do partido PSL, que é o próprio Bolsonaro, à frente do partido lá em Minas Gerais. Ele fez ele teria feito uma articulação com algumas candidatas a deputado federal, que somadas tiveram um pouco mais de 1.000 votos, uma teve 300 votos, outra teve não sei quanto, mas que receberam R$289.000, ou 298, eu não me lembro agora os dados exatos, mas eu li isso ontem. Hein? Grandes valores altos. E a parte desse recurso ele teria sido beneficiado diretamente. Acham que essas mulheres eram laranja para beneficiar a candidatura dele. E daí o argumento de que ele havia sido demitido por isso, porque a demissão dele saiu na madrugada de ontem no Diário Oficial e da União e surpreendeu todo mundo, ninguém esperava. Isso. Aí você está me dando uma informação que eu não sabia. Mas essa informação, quer dizer, se ele não for demitido hoje, né, pode ser que esse motivo vire oficial. Mas
A informação que eu tenho é que ele vai ser readmitido, até porque ele foi o único que não tomou posse como deputado federal no dia 1º de fevereiro. Então, eu acredito que... Você falou com o Bolsonaro sobre esse assunto? Não conversei com ele, até porque as visitas estão restritas, né? Não pude, o médico não liberou que eu entrasse lá para falar com ele. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pediu que o corregedor da Casa, senador Roberto Rocha, apure a fraude na eleição da mesa diretora no último sábado. Embora estivessem presentes os 81 senadores, na urna de votação foram colocados 82 votos na eleição para a presidência da Casa. Além do voto a mais, 2 cédulas estavam fora dos envelopes, como a gente viu aquele escarcéu inteiro lá, né? A votação foi anulada e Alcolumbre foi eleito em segundo pleito. Você acha que vai para frente, Gênio? Não sei se vai, agora que é uma vergonha É uma vergonha. Porque se tem uma eleição com 81 pessoas, e aí quando você abre, aparece 82 cédulas. E é uma casa... Cédulas. O Senado é uma das casas mais respeitadas. Deveria ser, né? Como é a alta Câmara, a chamada alta Câmara, ela, como uma casa revisora, ela devia ser, se dar respeito, a verdade é essa. Os senadores deveriam se dar respeito para não cometer esse tipo de coisa. E aqui tem um agravante, que foi o caso lá do senador do Rio Grande do Norte, de Jean Paul, que foi flagrado aconselhando o presidente da mesa, o presidente dos trabalhos lá, que é o senador Maranhão aqui da Paraíba, a destruir as 2 cédulas para evitar problemas, né? Isso, inclusive o presidente, convenhamos, o presidente da sessão estava de corpo presente, porque ele não presidiu a sessão. Ele ficava lá parado, todo mundo começava a falar, e falava, pedia uma questão de ordem, que na verdade a questão de ordem você tem que... A questão de ordem tem uma fundamentação específica, exato, mas ali valia para tudo. Valia para tudo, para fazer discurso. O Senado brasileiro mostrou, de forma objetiva para o país e para o mundo, como nós somos como sociedade, como povo. Porque aquele é um extrato da sociedade, aquele é a representação da sociedade. Se aquilo ali, que está sob as câmeras dos grandes veículos de comunicação do Brasil e do exterior, e há aquele tipo de espetáculo ridículo, aquela ópera bufa, se é uma porcaria daquela, você imagina o que esses caras não fazem quando as câmeras estão desligadas, quando os jornalistas estão ausentes, quando ninguém está presenciando para comentar e para demonstrar para a sociedade. Felizmente, esse é o Brasil que a gente não quer, mas está aí, ele existe. E ontem a gente, inclusive aqui no Banda Entrevista, falou com o deputado Alisson, né? Sobre essa Alisson Bezerra, lá de Mossoró. Essa questão da idade para ser senador. 35 anos, a idade mínima para ser senador. A ideia, a intenção é de que seria pessoas mais experientes, né? As pessoas mais... Devia ser 50, as né? Cabeças mais perfeitas. Com um atestado de vergonha. Esse cara tem vergonha na cara. Pois é, mas aí a gente... Mas é o contrário. O parlamento brasileiro... se decepcionou. O parlamento brasileiro nos envergonha, né? Muitas vezes nos envergonha. Eu não estou nem me referir ainda sobre a sexta-feira, porque estou me referindo sobre o sábado. Isso. Porque foram 2 dias de votação. A sexta-feira foi um escarcéu, uma sem-vergonhice. Aquilo, se fosse num lugar sério, os parlamentares que incorreram naquelas práticas que nós vimos pela televisão, eles seriam todos... investigados. Não, todos iriam responder a processo por falta de decoro, por falta de postura e tal. A senadora, aquela que tomou a pasta da mão do presidente, e por aí vai, né? Cátia Abreu, né? Porque foi clara, a falta de decoro foi muito clara mesmo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já vamos conversar com a psicóloga Cátia Nogueira. Voltamos daqui a pouco. Fique ligado. Nossa convidada para a entrevista do programa de hoje é a neuropsicóloga Cátia Nogueira, que está organizando a primeira edição do evento Vivenciar, uma compreensão científica sobre o autismo. Bom dia, Cátia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cátia. Vamos primeiro posicionar para o nosso telespectador, afinal, o que é o autismo? O autismo são transtornos comportamentais, né? Eles afetam basicamente o comportamento do indivíduo na área da comunicação e comportamentos repetitivos. Se manifesta
logo desde cedo, se manifesta com que idade, por exemplo? Você começa a perceber os primeiros sinais, já nos 3, 6 meses, você começa a perceber alguns sinais, como, por exemplo, a criança não tá trocando o olhar com a mãe, não está... A sensação de que ele não está ouvindo direito quando o pai chama ou quando acontece algum barulho, oscila entre se virar e não se virar para algum barulho. Então, esses são os primeiros sinais de alerta. E que tipo de problema o autismo gera para quem é autista, por exemplo? Ele gera desde o mais brando, que seriam só... brando para o olhar nosso, né, típico, que seria a dificuldade de interação social. Só que no longo da vida desse indivíduo, os prejuízos são imensos, porque a gente vive em sociedade, então tudo nosso é uma troca. Se você vai trabalhar, tem alguém que você precisa trocar e aceitar que aquela pessoa tem diferenças em relação a você e que não pensa igual a você, então não conduz a vida igual a você. Desde não conseguir se comunicar, né, ter dificuldade em falar o que quer e o que precisa, até comportamentos mais autolesivos e heterolesivos. Eu imagino que para uma criança seja mais fácil lidar com uma criança pequena, né? Seja mais fácil até de porque, lidar assim, com se a gente pegar uma escala de desenvolvimento, o que uma criança de 1 ano precisa fazer é muito pouco em relação ao que uma criança de 3 anos precisa. E 3 anos a gente ainda está falando na primeira infância. Né? E aí, se você levar uma criança de 3 anos para uma de 6, já o prejuízo já é bem maior. E aí você chega aos 12, 20 anos, é imenso o prejuízo. Tendo o autista, quando ele cresce, ele tem consciência da própria doença? Tem. Ele tendo um bom padrão de desenvolvimento, ele tem. Ele tem consciência das dificuldades dele, ele tem consciência que ele não consegue conviver com o outro, que ele tem dificuldade. Claro que muitas vezes ele percebe isso, mas ao mesmo tempo ele confunde em dizer que o outro é que não entende ele. Sim. O outro é que não consegue fazer as coisas como deveria, porque o modo... geralmente esses são os indivíduos mais top de QI, de nível intelectual, e não de convivência social. Então, o que eles têm, o padrão deles é o padrão muito melhor, é o padrão e a excelência. Então, você vai encontrar aí os grandes nerds, os grandes executivos. É isso que eu ia perguntar. É verdade que os autistas eles têm algumas habilidades muito mais desenvolvidas do que quando eles têm um bom potencial cognitivo e não há um comportamento que traga prejuízo para esse potencial cognitivo, eles são excelentes no que eles desenvolvem para trabalhar. Você tem o Vale do Silício, é onde tem os maiores pensadores e cientistas, e a grande maioria deles são autistas, estão dentro do espectro. Mas há a possibilidade do desenvolvimento da doença ser contido ou não? Por exemplo, em tendo consciência da dificuldade que ele enfrenta, o autista pode combatê-la internamente, ele próprio tentar melhorar? Não, porque assim, a gente começa que autismo não é uma doença, é um transtorno no desenvolvimento. Então, é como se nós pegássemos o nosso desenvolvimento que a gente considera típico e ele mais ou menos mantivesse um desenvolvimento linear, né? Um gráfico onde a gente caminhasse assim para se desenvolver. Não, deles é isso aqui. Ah, tá. Não é contínuo. Então, não é contínuo. Então, muitas vezes eles estão muito bem, muitas vezes eles estão muito ruim. Então, isso é o que traz o prejuízo para eles. Então, você vai encontrar, de repente, uma pessoa que lhe cumprimenta, que está muito bem, que no outro dia já não está muito bem, porque ele está focado em outra coisa. Não é que ele tenha qualquer coisa contra você. É porque naquele dia, talvez, o foco dele esteja em outra coisa. Você falou sobre o grau do transtorno, né? Tem alguns casos em que as pessoas vão descobrir que são autistas já de idade mais avançada pelo grau ser menor? Tem, porque você confunde muito, né? Então, por exemplo, você tem essa questão que ela é muito... Quando ele é mais leve, geralmente ele afeta mais essa questão social.
E aí a questão social, a gente tem o tímido, a gente tem a fobia social, a gente tem o nível de ansiedade. Então você tem vários outros transtornos Até que confundem. No autismo, né? Isso, que é muito tênue. Então eu tenho pacientes que o diagnóstico chegou aos 20 anos. Antes disso, ele tinha o diagnóstico de fobia social, de toque e de personalidade esquizoide. Como é o diagnóstico do transtorno? Do espectro autista. Sim, do espectro autista. O diagnóstico é todo clínico. Então, é através das respostas que ele dá de comportamento ou não, é que você vai dando o diagnóstico dele e também vai encaixando se é leve, moderado ou grave. Então, tem que procurar um especialista mesmo, né? Você tem que ter, porque são muito tênues, às vezes, por exemplo, o TDAH é um transtorno do desenvolvimento. Pô, TDAH, qual é a diferença entre o autismo e o TDAH? Porque o TDAH, você consegue ter um nível de adaptação às demandas do ambiente. Então, assim, eu posso ser um pouco mais hiperativa, ou posso ser um pouco mais impulsiva, mas na hora que você me perguntar, eu vou conseguir manter um certo nível de conversa com você e conseguir manter a minha vida com falhas, mas vou manter. Se o TDAH, se ele não for bem conduzido, é aquela pessoa que fez 4, 5 faculdades e não terminou nenhuma. Sim. Mas ele consegue ter a roda de amigos, geralmente ele é o cara bem-sucedido, o cara o brincalhão, o cara que faz muitas coisas legais para a turma. Me fala um pouquinho agora do evento, Kátia. Como é esse evento que vocês vão fazer? O primeiro Vivenciar, ele vem para comemorar 1 ano da Clínica Focus em serviço prestado em Natal, com a intervenção ABA. É uma intervenção bem discutida, das várias... Porque ela é uma intervenção que é muito intensa, né? Você tem, no mínimo, 2 horas diárias para cada indivíduo. Isso é um método que vocês usam? É uma intervenção, uma ciência. Método seria se ela tivesse a receita pronta. Sim. Como cada criança é uma criança, então a gente desenvolve para cada um deles, vai ter um formato de... Método é ciência... Método não é ciência. Não é ciência, não é transtorno, não é ciência. Vai funcionando aí. Então, o primeiro Vivenciar vem nisso. E aí, quando a gente pensava assim, o que fazer para a gente poder dividir com a nossa clientela esse 1 ano de trabalho, esse 1 ano de aposta no nosso trabalho, esse 1 ano de crédito ao nosso trabalho, né? E a gente percebia que mesmo a nossa clientela, estando diante de um serviço que é atrelado a um serviço de São Paulo também, é uma clínica de São Paulo, onde eles têm experiência de mais de 20 anos nos Estados Unidos com o tratamento do autismo, mesmo assim eles têm muitas dúvidas. Então, a gente mudou o formato, né, de que seria palestras e está trazendo profissionais que têm um grande expertise na área para responder perguntas. Então, vai ser um grande talk show, onde a plateia faz as perguntas e os expertise na área respondem. Onde vai ser? No Vila do Mar, às 16 horas, nesse sábado, dia 9. Sábado agora? Isso. E quem é a plateia? Quem é que eu ia dizer o seguinte, quem vai responder? Diferente, a plateia você pergunta depois. Quem vai responder? Então, Quem são aí os especialistas que vão responder, Isso. né? Vem a doutora Rosa Magali, que é psiquiatra da infância e adolescência no Hospital das Clínicas de São Paulo, do Instituto de Psiquiatria. Vem a doutora Vanessa Vanderlinden, que é neuropediatra em Recife, bem conceituada na área do autismo e neurodesenvolvimento. Vem a doutora Renata Veloso, que é fonoaudióloga, trabalha junto com o doutor Salomão Schwarzen no Mackenzie. Vem Sara Yashnawa, que é pedagoga, analista do comportamento e trabalha com adaptação de material escolar e adaptação à escola das crianças. E Meca Andrade, que é com quem nós trabalhamos em parceria, que passou 20 anos nos Estados Unidos trabalhando com autismo e há 5 voltou para o Brasil. E a gente tem uma novidade na equipe, que é um pai de uma das nossas crianças, que no meio do doutorado dele, ele resolveu estudar o autismo, e ele é educador físico, então ele está estudando o trabalho dos exercícios físicos, da atividade física direcionado para o autismo. Então, ele vai estar no evento também esclarecendo a necessidade dessa atividade. O evento vai de que horas a que horas? Ele vai das 16 horas até as 20 horas. São 4 horas de evento. 4 horas do sábado. Você quer saber quem é a plateia? Quem é a plateia? Quem é que pode participar? Quem é que pode participar? Como é que faz para participar? Toda a comunidade que tem dúvida nessa área. Né? Não só mães e pais. Não só mães e pais. E não só quem tem, por exemplo, pessoas que não têm
autistas na família podem participar para conhecer A o gente tema? está tendo uma procura muito grande da área médica, porque como o autismo, a gente começou a trabalhar com ele, né, no Brasil a gente começa a trabalhar com autismo, está na faixa de 15 anos, entre 15 anos, 10 anos, onde a gente começa a se especializar mesmo nessa área. E nós, no Nordeste, ainda temos uma carência muito grande de profissionais qualificados e habilitados para lidar com esses comportamentos, e principalmente com os comportamentos mais graves, que são comportamentos autolesivos e heterolesivos. O que danado é isso? Autolesivo. Eu me machuco e machuco você. Certo. E tem alguma preocupação especial em relação às escolas? Por exemplo, as escolas que acolhem o autista ou os autistas, ela tem que ter um tratamento diferenciado, uma dedicação especial? Tem. A lei... Escolas aqui, todas as escolas recebem? Como é isso? Todas as escolas recebem porque existe uma lei, né? Só que a gente tem uma carência muito grande de que as escolas tenham a especialidade, exatamente, os especialistas para lidar, porque essa criança, ela aprende diferente. Então, todas as nossas escolas estão preparadas para aceitar o aluno que não tem dificuldade, né? O aluno que pega o lápis e sabe copiar do quadro que a professora está passando. Esse aluno, ele tem dificuldade de fazer essa iniciativa, de pegar o lápis, ele não tem muitas vezes a dificuldade da habilidade motora de realizar essa cópia, mas para iniciar essa cópia ele precisa de uma ajuda. Então, às vezes, esse diálogo às vezes é um pouco difícil entre as escolas. O aluno, no caso, que tem o transtorno. Transtorno. Não chama de doença, não. É TEA, transtorno do espectro autista. Você não esquece mais. TEA e TDAH. Uma coisa da psicologia aprendi agora. Mas o aluno precisa de uma pessoa especializada com ele. Ele tem direito por lei. O que acontece, né? Que a lei vem para beneficiar o indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ela cria algumas amarras. Então, assim, a escola é obrigada a dar esse acompanhante sem cobrar nada dos pais. Em compensação, trazer com que essa pessoa seja especialista requer um grande investimento, já que aqui em Natal a gente não tem quem dê esse treinamento, essa qualificação. Então, você tem que buscar fora. Para você investir fora, custa caro. Em compensação, o pai quer bancar esse profissional e dar a qualificação para esse profissional, ir fora, fazer tudo mais, mas a escola, se ela aceitar, ela está infringindo uma lei que é ela ter esse profissional. Então, é um jogo de que você não consegue concluir a lei. Isso é verdade. Eu conheço uma pessoa que tem uma escola, né, uma escola simples, mas tem alunos autistas lá, e ela tem muita dificuldade em encontrar profissionais para acompanhar esses alunos. Né? Então, acabam sendo pedagogos, né? E eles acabam pesquisando por si só sobre o transtorno autista para poder prestar assistência àquele aluno. E aí, quando você tem um aluno desses que é auto ou heterolesivo, então, se ele é autolesivo, ele choca todo mundo dentro da sala de aula porque ele se morde e arranca pedaço mesmo, né? Você não pode tirar ele daquele convívio. Né? Mas você tem que saber o que fazer nessa hora, ou para não deixar chegar essa hora, o que é muito difícil, porque a gente tem uma tendência a querer proteger. E não é protegendo, porque protegendo muitas vezes você aumenta esse comportamento. Porque ele conseguiu a sua atenção, que foi depois dele ter tido aquele comportamento, você abraça ele, você vai falar. Então, às vezes, muitos desses comportamentos fazem com que aumente mais a auto-heterolesão. E esses comportamentos realmente, normalmente, são para chamar atenção? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é para se livrar de uma demanda. Você está me dando uma tarefa, eu não sei fazer essa tarefa. Então, e aí é mais fácil eu me causar uma lesão em mim, eu choco você rapidamente tira a tarefa para eu não fazer. Então, mas para isso precisa um analista do comportamento que entenda o que ele está analisando e o que aquele comportamento está querendo dizer. Esse assunto do autismo é tratado hoje mundialmente? É uma preocupação mundial? É significativo o número de pessoas que tem? Muito. A gente, em 2010, a gente tinha 1 para cada 80 e hoje a gente tem, nos Estados Unidos, né? No Brasil a gente não tem dados,
Mas hoje nos Estados Unidos está 1 para cada 59 e a previsão é para 2025, se eu não me engano, 1 para cada 30. E por que há esse crescimento? Aumento, né? O que é que justifica isso? Bom, a gente tem aí a questão dos metais, que são questões que está se investigando bastante, né? A questão do ambiente, né? Da contaminação, química, né? Isso. A gente tem a questão genética, que outros genes, não necessariamente o autismo, mas o gene do transtorno bipolar, o gene do TDAH, junto com outro gene no acasalamento, né? Ele pode causar o transtorno do espectro autista. E a gente tem também aí as questões mais de que hoje a gente tem um diagnóstico dos quadros mais leves, o que a gente não tinha antes. Antes a gente só tinha os graves, né? O que a gente chamava o clássico, né? Os casos mais leves, eu imagino que era coberto por outro tipo Era aquela coisa, era o estranho. Quem não teve um colega estranho na faculdade, no colégio? Eu nem sei. Bom, eu agradeço a você pela presença aqui. Kátia Nogueira, o Band Entrevista vai ficando por aqui. Não esqueça, amanhã, às 6 da manhã, aqui na Band, nós temos mais um encontro marcado com você. Gena e Gustavo amanhã aqui na Band. Gustavo Nogueira estará aqui no lugar dele. E até mais. Bom dia.